pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho mais sobre algumas das nossas matérias. E aí, o que vocês estão fazendo de legal nesse período de quarentena? Vocês estão ajudando os pais de vocês? Tá dando tudo certo aí? Fora das tarefas, que a gente sabe que tem bastante coisa para fazer, mas o que mais de legal que vocês estão fazendo? Eu sinto falta de vocês, sabia? Da gente conversar? Pois é. Mas, infelizmente, agora a gente está precisando ficar assim separado, né? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o nosso conteúdo de língua portuguesa. Pois é, a gente iniciou agora, como eu falei para vocês, um novo livro, né? O livro do segundo bimestre. E no nosso livro do segundo bimestre, nosso capítulo 4 de língua portuguesa fala assim, ó, a cultura na boca do povo. Que legal, né? A gente vai falar sobre um conteúdo bem legal. Eu acho bem facinho e bem divertido. A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre o nosso conteúdo é que nós vamos falar sobre dois tipos de coisas diferentes. A primeira são os ditados populares e a segunda são os provérbios. Nós vamos começar com os provérbios. Os provérbios, eles são frases da cultura popular. E essas frases, elas têm um sentido poético, certo? Elas têm um sentido assim mais poético. E os provérbios, esse sentido poético, ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido no sentido literal, pode ser um sentido poético literal, ou pode ser um sentido poético figurado, tá bom? E o literal e o figurado, quem já fez as primeiras atividades aí vai lembrar, vai saber do que eu tô falando. Talvez você ficou com um pouquinho de dúvida sobre isso, e aí mais pra frente eu vou explicar melhor os dois sentidos. Mas antes da gente falar sobre o literal e o figurado, eu quero conversar com vocês sobre o que são os ditados populares. Os ditados populares, na minha opinião, eles são os mais fáceis. Por quê? São aqueles que a gente costuma ouvir dos nossos avós, dos nossos pais, né? E eles têm um sentido, às vezes, mais humorístico. Por exemplo, quando a gente fala assim, e agora que a vaca foi pro brejo, né? Não dá um sentido engraçado da palavra, né? Da frase, dá um sentido assim meio engraçado. Então essas palavras são esses ditados populares, ou seja, são frases, são ditados mesmo, né? São ditas, são faladas por pessoas popularmente. Então a gente já sabe que popular é de muitas pessoas, né? Então ditados populares são frases, são palavras ditas por muitas pessoas, que passam de geração. E os provérbios também têm isso, mas o provérbio ele tem um sentido mais poético, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois sentidos dos provérbios, que são o sentido poético literal e o sentido poético figurado. O sentido poético literal é aquele sentido que acontece exatamente do jeito que está escrito ali. Então, um texto que ele é poético literal, ele é um texto exatamente do jeito que está escrito. Então, se eu falar assim, hoje choveu. Hoje, agora, na hora que eu estou fazendo esse vídeo, é domingo, dia 26, e tá de noite já é umas 9 horas. Então, mais cedo, talvez, se você mora aqui próximo da região da minha casa, talvez na sua casa tenha chovido também. Então, eu falei assim, hoje choveu. Tem alguma coisa que pode não ser verdade nessa frase? Não tem. Hoje choveu e pronto. Então, a frase, ela tem um sentido literal. Agora, se eu falar assim, hoje caiu um pé d'água. Essa parte, assim, pé d'água, você já viu um pé de água? Você já viu? De verdade? Eu nunca vi. Então, essa frase, hoje caiu um pé d'água, você está entendendo que eu estou dizendo que caiu muita água, mas não existe pé em água. Então, essa frase, ela tem um sentido figurado, ou seja, é uma forma que eu encontrei de dizer para você
uma coisa, mas o sentido dela não é verdadeiro, não existe, certo? Então, essas são as duas formas do sentido poético, né? Dos provérbios que são o sentido poético. O sentido literal, poético literal, e o poético figurado. O literal, eu espero que você já tenha entendido, que é aquilo que realmente existe. Realmente acontece, é o sentido literal, é aquilo. Agora, o sentido figurado é algo que você usa as palavras para ajudar você a expressar melhor o que você quer falar, mas nem sempre aquilo ali existe de fato, tá? Nem sempre é o sentido literal, nem sempre é verdadeiro, né? Outros exemplos que a gente tem aqui no nosso livro, na página 6. As paredes têm ouvido. Levanta a mão aí, quem aqui já viu uma parede com ouvido? Não vale aquelas desenhadas, tem que ser a parede com o ouvido literal, assim, igual o meu. E o seu? Você já viu? Eu nunca vi. Mas eu já vi várias pessoas falando assim, cuidado com o que você fala, que as paredes têm ouvido. Né? Então, o sentido figurado é isso, é quando você fala uma coisa que talvez pode não ser verdade, mas o sentido dela é o que você quer passar, tá bom? Outro exemplo, a vaca foi pro brejo. Tem alguma vaca aqui? Olha aí do seu lado, vê se tem alguma vaca. Não tem, mas o sentido de a vaca foi pro brejo, foi para o brejo, nossa, a situação deu ruim, né? Então esse é o sentido de a vaca foi pro brejo. Ou então, uma conversa sem pé nem cabeça. Você já ouviu isso de alguém? Esse menino tem umas conversas sem pé nem cabeça. A conversa, ela tem pé e cabeça? Tem. Então, o sentido figurado, ele é isso. Ele traz essa sensação de usar só o sentido. Não é verdadeiro. Você nunca viu uma conversa com pé e cabeça ou uma parede com ouvido. Mas você usa essa expressão para significar alguma coisa, tá bom? Então, esse é o sentido literal e o sentido figurado. Isso é importante a gente entender e lembrar. Agora, mais para frente, o nosso livro, ele vai trabalhar com a gente os verbos e as palavras que acompanham os verbos. Isso é lá na página 9, tá bom? De 8, 9 até a 11, né? Então, aqui nessas atividades tem duas coisas importantes que a gente precisa saber. Os verbos e as palavras que acompanham os verbos. E as palavras que acompanham os verbos sempre são os nomes, tá bom? E os artigos, tá bom? Por exemplo, a gente estudou os artigos definidos e indefinidos no bimestre passado. Lembram disso? Os artigos a, o, as, os. Esses são os artigos definidos. E os artigos indefinidos, que é uma, uns, umas, certo? Então, lembra aí do que a gente já tinha estudado. Esses são os artigos. Essa é a primeira parte que a gente vai trabalhar aqui novamente. E vocês precisam lembrar que o nosso conteúdo de língua portuguesa, ele é assim. Ele vai, volta. Às vezes a gente aprende uma coisa nova, às vezes a gente volta lá para aquilo que a gente já tinha visto, certo? Mas o que eu quero trabalhar com vocês agora são os verbos. Os verbos são palavras que indicam ações. A gente já falou também sobre isso na sala de aula e eu espero que você lembre. Aqui no livro ele está trazendo um novo conceito que é importante. O conceito que ele está trazendo é quem acompanha os verbos. Então, quando eu falo assim, numa frase, que inclusive é um exemplo aqui do nosso livro na página 9, na questão número 12, quando eu falo assim, Deus ajuda quem cedo madruga. A questão número 12, ela pede para você pintar de azul os verbos e de amarelo os nomes que combinam com os verbos. Então, aqui já está pintado. Acompanha aí. Então, Deus ajuda quem cedo madruga. O que está pintado de azul aqui é a palavra ajuda, que é o verbo ajudar, né? É uma ação, é algo que eu estou fazendo. Eu ajudo, então eu estou ajudando. Ou eu ajudarei, o verbo ajudar, tá bom? Agora, como que eu vou saber, professora, quem que está acompanhando o verbo?
Os verbos, eles são ações. E para serem ações, eles precisam ser feitas, executadas por alguém. Então, como que você vai descobrir o que está acompanhando o verbo? É quando você perguntar quem ajudou. Então, se eu falar assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quem que ajuda? Quem que ajuda? É Deus. Então, a palavra que está pintada de amarelo aí é a palavra Deus, porque Deus que ajuda. Agora, se eu pensar em um outro provérbio, por exemplo, uma andorinha sozinha não faz verão. Qual que é o verbo aí? Pensa um pouquinho, vê se você consegue responder para mim. Uma andorinha sozinha não faz verão. Qual que é o verbo? O verbo é faz, de fazer. Então, você pintaria aí, nesse caso, a palavra faz de azul. Agora, quem que faz? Quem que faz? Responde para mim, estou esperando sua resposta. Se você se perguntar quem faz, você pega o verbo e você pergunta quem que vai executar esse verbo. Quem que vai fazer? Então, uma andorinha sozinha não faz verão. Quem que faz? É a andorinha, certo? Então, a andorinha que está acompanhando o verbo. Então, sempre vai ser assim, os verbos eles vão ser acompanhados dos nomes, ou seja, de quem está executando aquele verbo, tá bom? Queridos, então esses são os conteúdos que a gente tinha que trabalhar até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, você entra em contato comigo, pede pro papai e pra mamãe me dar uma ligada. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, valorizem o papai e a mamãe ou a pessoa que estiver ajudando você, porque não tá sendo fácil para ninguém, tá bom? Ficar sozinho em casa, às vezes você pode até pensar assim, nossa, mas que coisa chata, tem que ficar aqui o tempo todo, eu quero voltar para a escola. Vocês sabiam que todos nós queremos voltar à normalidade, né? Todo mundo quer voltar para a escola, voltar e fazer o que precisa ser feito, ver os amigos, rever as pessoas, poder ir e vir. Mas nós estamos passando por um momento agora que a gente realmente precisa ficar em casa, para poder a gente se manter seguro, né? Para a gente poder manter seguro as pessoas que a gente ama. E nem todo mundo consegue ficar em casa, né? Nem todo mundo. Às vezes o papai e a mamãe precisam sair. E aí quando chega que vai ajudar você a fazer tarefa. Então a minha sugestão para você, querido aluno, que eu sinto muita saudade, a minha sugestão para você é o seguinte. Ajuda no que você puder, tá bom? Se organize, faça as suas tarefas sozinho, né? Procure ao máximo ter autonomia de fazer as suas atividades sem precisar que o papai e a mamãe fiquem mandando você fazer, né? Faça com atenção, ajude nas tarefas de casa, certo? Porque às vezes os pais da gente, eles estão muito ocupados e aí eles precisam de ajuda e aí nem sempre a gente se disponibiliza, né? Então, faça um esforço para ajudar no que precisa, tá bom? Esse momento, a palavra, né, o verbo ajudar é muito importante. A gente precisa se colocar no espaço, no lugar do outro e pensar um pouquinho, né? No mais, é isso. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Me liga, conversa, tá bom? Que vai dar tudo certo. Um abraço, um beijo bem grande, bem forte. Sabe aqueles abraços de sexta-feira que geralmente não podia sair da sala sem dar um abraço? Pois é, eu quero começar a semana dando esse abraço em vocês. Pena que a gente não pode se abraçar de verdade, mas sintam o meu carinho, tá bom? Até mais, a gente se fala mais durante essa semana, tá? Educação Adventista, muito além do ensino.